E vamos estar a estudar um bocadinho, a falar um bocadinho sobre a importância de nós, enquanto cristãos, termos a capacidade de ouvir claramente a voz do nosso Pai, a voz do nosso guia, a voz daquele que é a autoridade máxima sobre a nossa vida. E eu arrisco em dizer que se existisse um assunto mais importante a seguir a nossa necessidade de salvação, a seguir a nossa necessidade de realmente entregarmos a nossa vida a Cristo e deixarmos que Ele entre e transforme o nosso ser, acho que o segundo assunto eu poria, nessa ordem, é realmente depois disso termos a capacidade de ouvirmos a voz dEle, de percebermos claramente qual é o direcionamento que Ele nos está a dar, de percebermos claramente como nós temos que nos posicionar e o que é que nós temos que fazer. E nós estamos a entrar num ano onde realmente nós vamos necessitar disso. Nós estamos agora no terceiro domingo do ano, terceiro domingo do mês. No primeiro domingo, o pastor Fernando deu uma abertura, um overview sobre aquilo que é a conquista, dizendo que o nosso Deus não se cansa. No domingo passado, o pastor Bruno falou sobre as 6 chaves para que realmente nós sejamos bem-sucedidos neste ano, mas para que realmente nós consigamos meter essas chaves em ação e entendermos que o nosso Deus não se cansa, é importante que nós tenhamos a capacidade de nos comunicarmos com Ele. E em João 10, no versículo 1, tá, Márcio? Boa, obrigado. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Preciso trazer estas também. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Pai Santo, obrigado por esta oportunidade que nós temos de receber uma palavra da Tua parte, Senhor. E é tudo sobre Ti. Nós não estamos aqui por acaso, não foi por acaso que nós acordamos, saímos das nossas casas e viemos parar este sítio. Nós não estamos aqui para uma festa, nós não estamos aqui para dançar somente, ainda que Tu nos digas que a Tua alegria é a nossa força, mas nós estamos aqui por Ti, Senhor. Então, neste momento, eu te peço que Tu assumas o Teu lugar. Passeia no nosso meio, Senhor. Toca nas nossas vidas.
abre as nossas mentes e os nossos corações para tudo aquilo que Tu nos vais falar nesta manhã. Que a Tua palavra possa encontrar em nossos corações um solo fértil, para que as sementes que caírem neste dia, Pai, possam dar bons frutos. A Ti nós damos toda a honra, Senhor. A Ti nós entregamos toda a glória. E nós pedimos que o Teu reino venha até este lugar hoje, Pai. Nós te pedimos que Tu sejas a autoridade aqui desse espaço, a autoridade desta congregação, assim como Tu és nos céus. E nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gosto muito do Evangelho de João, porque ele é completamente diferente de todos os outros evangelhos. E também por uma característica muito própria, né? Que diferente das pessoas que escreveram a Mateus, Marcos, Lucas, João foi o único que realmente teve com Jesus. João foi o único que sentou na mesa com Jesus. João foi o único que andou com Jesus. João foi o único que provavelmente chorou nos braços de Jesus. João foi o único que deve ter ouvido o nosso Salvador a dizer: camarada, não é por aí, é por ali. Não precisam discutir. Há espaço para todo mundo no reino. João foi o único. E ele apresenta Cristo através de uma lente completamente diferente dos outros evangelhos. Por quê? Porque a lente de João é uma lente de amor. É em João onde nós conseguimos perceber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todos nós, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. João também começa logo, na abertura do livro de João, ele começa por apresentar Cristo como Deus. E mata logo toda a dúvida. Aqui não é um homem, não é alguém que de repente acordou, deu-lhe uma loucura e se auto-intitulou Filho de Deus. Não. Cristo foi Deus desde o início, apresentado por João. João começa a dizer que no princípio era o Verbo era a palavra e estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele apresenta logo desde o início Jesus como Deus, porque se Cristo é Deus, ele é totalmente confiável. A Bíblia nos diz que Deus não é homem para que minta. Então, tudo aquilo que está aqui escrito, nada é mentira. Tudo aquilo que Cristo fez, nada é mentira. Nós podemos confiar no nosso Salvador cegamente, porque Ele é Deus. E depois ela apresenta Cristo, nesta passagem, e Cristo se auto-intitula Pastor. E quando nós vemos apresentado na Bíblia a figura da divindade de Cristo, Deus, como pastor, nós temos que perceber qual era o posicionamento de um pastor e qual é o posicionamento do pastor, tanto neste tempo como também naquela altura. O ser pastor pressupõe cuidado, pressupõe que existe um posicionamento da pessoa que se intitula pastor de cuidado para com as ovelhas. Então podemos já desde aqui estabelecer 3 verdades que não são discutíveis. Primeiro, Jesus é Deus. Segundo, Ele é o nosso pastor e cuida de nós. E terceiro, Ele nos ama. E contra isso não há discussão. Nós somos amados por um Deus que se fez homem e morreu por nós para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. E quando nós lemos essa passagem, nós temos que começar a fazer perguntas. É muito importante. Há um livro muito bom que diz que crer também é pensar. E nós, enquanto cristãos, nós temos que pensar por que certas coisas nos são apresentadas na Bíblia. O porquê que isto é assim, o porquê que isso é assado, o porquê que Cristo diz isso, o porquê que o Mário está aqui em cima. Aliás, irmãos, vou-vos pedir um favor, tirem notas. Tirem notas para que se eu disser alguma coisa que está fora da linha, vocês me apanhem já ali na porta e digam: não, irmão Mário, ali naquele capítulo, versículo, naquela frase não está certo. Porque isso é que é viver em comunidade. Nós nos ajudamos uns aos outros a realmente crescermos, a cada vez mais sermos forjados. E vocês já pararam para se perguntar por que que o Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta
os discípulos de Cristo, as pessoas com quem Cristo se importava como ovelhas? É uma boa pergunta, né? Para pensar e ruminar aqui no coração. As ovelhas têm uma característica muito engraçada e muito importante, e daí nós temos comparados como ovelhas. Elas, quando estão no pasto, elas fazem uma coisa muito simples, que é, elas comem e olham para o pastor. Comem, olham para o pastor. Comem e nunca tiram os olhos do pastor, para garantir que o pastor está ali perto. A ovelha é dos únicos animais no mundo que precisa realmente de ter ali o pastor certo perto para se sentir segura. A ovelha chega até, se não estou em erro, a entrar em stress se o pastor não estiver ali perto dela. Daí nós sermos comparados a ovelhas, porque existe uma necessidade da nossa parte de estarmos perto de Cristo. Nós não podemos estar distante, nós temos que estar perto. Sempre, todos os dias da nossa vida, nós temos que acordar, olhar para Cristo. Ir para o trabalho, olhar para Cristo. Fazer a nossa rotina diária, olhar para Cristo. Nunca podemos perder o nosso Salvador de vista. Existe uma beleza na natureza do relacionamento entre ovelha e pastor. E nós encontramos 3 características desse relacionamento. A primeira é a simplicidade. Nós não vemos naquilo que é o relacionamento ovelha-pastor algo muito complexo, algo muito fora do comum, fora do normal. E às vezes nós procuramos isso, não é, pastor Bruno? Não, que Deus tem que descer, Deus tem que aparecer, tem que dizer, Mário, estou aqui. Ora, vai, anda. Vai ao camisungo e mostra que tu realmente és um crente e amas o teu próximo. Não. Deus fala de maneira suave, tranquila. Eu tenho que assumir, né? Essa realidade tem caído cada vez mais no meu coração desde que o pastor Fernando começou a azucrinar com isso. Diariamente, eu acho que em todas as nossas discussões, ele diz, não, Mário, Deus fala de maneira simples, é nas pequenas coisas. Olha, acorda, faz a cama. Olha, manda uma flor para a tua esposa. Faz isso, lava a louça. Saíste do carro, volta, se calhar não trancaste. Estás nessa rua escura, se calhar não é o melhor sítio para tu ir. Volta para trás, qualquer coisa. E assim, em pequenas situações, em pequenas circunstâncias, que nós vamos aprendendo a nos relacionar com o nosso mestre. E o mesmo acontece com as ovelhas. Elas estão ali no campo, no pasto. E em pequenas situações, pequenas circunstâncias, elas vão se relacionando com o seu pastor. O segundo ponto é a regularidade. Existe uma regularidade neste relacionamento. É impossível eu dizer que me relaciono com alguém se eu não gasto tempo com essas pessoas. Se eu realmente não estou ali perto. Se eu devo confessar que eu sou ocupado nisso, eu sou a pior pessoa com o telefone, a mandar mensagens e etc. Mas é importante que haja esse posicionamento do nosso lado para com Cristo. Porque senão não se constrói nada. Nós só temos um relacionamento com quem nós realmente gastamos tempo, com quem nós tentamos procurar e saber mais, com quem nós ansiamos desvendar todas as camadas. No início de um relacionamento, normalmente os homens dão o primeiro passo, as mulheres ficam assim meias, não quero nada. E os homens vão e ficam, mandam mensagem, estou com saudades tuas. Olha, dormiste bem, já comeste, precisas de alguma coisa, queres uma ajuda? Como é que tu estás? Quero saber mais de ti. Isso não acontece hoje e depois, só daqui a um mês. É diariamente. Ali a forçar. Pá. Bom dia, amor. Ainda nem é amor, é só amiga. Bom dia, tudo bem? Dormiste bem? Olá. E a mesma coisa tem que acontecer com Cristo. Bom dia, Pai. Obrigado pelo meu dia. Uau. Quando dizer, olha, Pai, esse trânsito é complicado. Só tu para me dar paciência. Tá. E devagarinho, com regularidade, todos os dias, todas as horas, em todos os minutos, a cada instante, nós estamos ali a buscar o nosso Pai, a construir esta regularidade na busca por Ele.
E em terceiro, a intimidade. Porque regularidade gera intimidade. Se eu estou todos os dias com alguém, eu torno-me íntimo dessa pessoa. Eu entendo como essa pessoa pensa. Eu já percebo como essa pessoa fala. Percebo? No outro dia saímos da célula e eu ia falando com o Márcio. Eu convivo muito com o Márcio, com o Abdel, com o pastor Fernando, agora mais ou menos com o pastor Brunina, não tanto. E nós já conseguimos identificar, né, alguns traços de algumas pessoas naquilo que é o relacionamento, né, com o evangelho, com a vida cristã. O Márcio, vocês vão reparar, diz sempre uma coisa. Para ser verdade, na palavra diz que, né? O Abdel, a orar, o Abdel faz uma coisa que eu acho muito engraçada, que ele diz sempre, Senhor Jesus, aleluia. Pai amado, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Eu já sei que vai sempre haver isso. O pastor Fernando, ele começa logo com algo profundo. Né? De vez em quando solta a frase, nós temos que entender. Por quê? Porque existe uma regularidade nesse relacionamento. Existe uma regularidade no tempo que nós gastamos uns com os outros. Isso gera intimidade. Porque para nós termos a capacidade de ouvir Deus com clareza, é importante que nós estejamos perto dele. O nosso Deus não grita. O nosso Deus não corre atrás de nós. Ele é tranquilo, ele é calmo. Daí a necessidade das ovelhas estarem perto. Para que nós possamos realmente conseguir ouvir a Deus. Ele espera que aqueles que o ouvem e que aqueles que o procuram estejam perto dele. 1 de Reis 19 conta a história de Elias, né? E Elias foi à procura da voz de Deus, aliás, recebeu um direcionamento da parte de Deus. E aconteceram vários episódios. Veio um trovão, veio uma tempestade, aconteceram várias coisas. E em nenhuma dessas coisas mais estrondosas, mais pomposas, estava a voz de Deus. A voz de Deus veio na calmaria, quando Elias estava ali, perto dele. Não grita. E se calhar às vezes nós nos perguntamos, poças, parece que Deus deixou de falar comigo. Já não ouço Deus há algum tempo. Já não consigo perceber aquilo que Ele quer de mim, aquilo que Ele espera de mim. E se fizermos uma análise rápida, se calhar não foi Deus que deixou de falar conosco. Se calhar nós é que estamos muito distantes de Deus. Então já não conseguimos ouvi-lo. Só temos que fazer o exercício inverso, né? Nos aproximarmos ainda mais dele. Então ele não grita, ele é tranquilo, ele é calmo. Ele é um Deus da paz, ele é o Deus que diz que se vocês se chegarem a mim, eu me chegarei a vós. E é importante que nós, ao ouvirmos essa voz, nós desenvolvamos uma familiaridade com ela. Mas para que nós desenvolvamos essa familiaridade, é importante nós estarmos cheios de uma coisa, a palavra de Deus. Nós temos que gastar tempo com isso aqui. Se não há vida de leitura da palavra, não há como nós ganharmos familiaridade com a voz de Deus. Porque a palavra de Deus e a voz de Deus, elas são uma só e não se contradizem. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, muito dificilmente vou conseguir ter familiaridade com aquilo que é a voz de Deus. Então, leitura bíblica, todos os dias, nem que seja um bocadinho, nós só temos que fazer. Acaba por ser como ir ao ginásio, né? Só temos que ir, só temos que acordar, só temos que trocar de roupa, só temos que entrar no carro, só temos que ir, só temos que levantar um peso. E depois, dia após dia, os resultados vão aparecendo. Se calhar quando nós começamos, nós não conseguimos levantar logo 100 quilos. Mas quanto mais nós estamos ali, quanto mais nós forçamos o músculo a rasgar, mais resistência as fibras ganham para que realmente nós consigamos levantar mais. E o mesmo acontece com Deus, com a familiaridade. Quanto mais tempo eu gasto com a palavra, 1, 5, 10, 1 hora, um dia inteiro, mais eu estou a forçar o meu músculo do espírito a rasgar e a ganhar familiaridade com a voz de Deus.
Outra coisa também muito importante é que para conseguirmos ouvir a voz de Deus com clareza, é importante que nós baixemos todos os ruídos. Há muita coisa a falar ao nosso redor, muitas vozes, muitas situações, muitas circunstâncias. Se vocês repararem, um pastor nunca pastoreia as suas ovelhas na cidade. Eu nunca vi ali na Maianga os pastores andarem com as ovelhas, ou na ilha, na Marginal, nunca vi. O pastoreio de ovelhas é sempre feito num lugar recôndito, longe de todo mundo. Por quê? Porque as ovelhas são de paz, tranquilidade, calma. E o mesmo acontece conosco. Nós temos que ter a capacidade de baixar todo o volume que nós temos à nossa volta, todo o ruído, todo o barulho. Nós temos que ter um lugar secreto onde nós vamos e gastamos tempo com Deus. Nós temos que ter um lugar secreto onde nós conseguimos reconhecer realmente a voz do nosso Pai. Nós temos que ter um lugar secreto onde nós digamos, olha, Pai, agora é só tu. Fala. Fala que o teu filho ouve. Que é importante nós pararmos. Às vezes nós estamos, oramos. Pai, eu preciso disso, estou com um problema. A minha mulher, o meu filho, a minha casa, o meu trabalho, a minha igreja, a minha célula, o camisungo. É tanta coisa, é tanta preocupação, que nós não conseguimos parar e perceber, ok, o que é que tu queres de mim, Senhor? O que é que tu esperas de mim? Relacionamento com comunicação é uma via dupla. Né? Eu vou, mas também tenho que esperar que volte. Não posso só dar. E não dou espaço para Deus dizer, ok. Vocês nunca tiveram num sítio, numa situação, onde tem alguém que fala muito. Ele está a falar contigo, está a perguntar e está a responder. É verdade, não, é isso, não. Por acaso fui e fiz assim. O que é que tu achas? Não, é verdade, eu sabia que ias concordar comigo. E às vezes nós parecemos assim com Deus. Não, Pai, eu sei, eu preciso disso, eu sei que tu já não disse a tua palavra, já respondeste e eu acredito, amém, aleluia, amém. Pá, agora tenho que trabalhar. Obrigado, Pai. És bom. Então existe essa necessidade de nós realmente pararmos e ouvirmos Deus. E quando nós começamos a desvendar e aprofundar o nosso relacionamento com Deus através da Bíblia, nós conseguimos perceber que todos os grandes homens de Deus, todas as pessoas que Deus usou, desde o início do mundo, todos eles tinham uma coisa em comum. Eles conseguiam e tinham a capacidade de ouvir a voz de Deus plenamente, com clareza. Não há nenhum exemplo aqui na Bíblia de alguém que foi usado por Deus e que não ouvia a voz com clareza. Deus disse a Abraão, sai da tua parentela. Vou para onde, pai? Não interessa, vai. Ok, falaste, vou. Deus disse, Samuel. Samuel no início estava assim meio desintonizado. Eu ainda sou do tempo em que nós usávamos os rádios, a pilha, que tinha que apanhar ali a sintonia. Já são mais velhos, irmãos. Tenho essa cara de jovem renovado pela fé e por Cristo. Mas já tenho aqui uns anos. E nesse rádio, os mais jovens não conhecem, Pastor Fernando, Pastor Bruno, Pastor também. O rádio, nós tínhamos que ligar o rádio, levantar a antena e sintonizar para apanhar a frequência certa e então conseguirmos ouvir aquilo que estava a ser transmitido. E o mesmo acontece com Deus. Nós temos que sintonizar a frequência certa para que consigamos ouvir o que Ele está a dizer. E foi esse problema do Samuel até que ele foi ter com o mestre, com o pastor dele. Ele disse, olha, a próxima vez, sintoniza a frequência certa, diz, pai, eis-me aqui, fala que o teu filho ouve. E a partir daí, foi só subir. Os judeus têm um termo muito específico e muito próprio para essa capacidade de ouvir. Esse termo é Shema. E o Shema é nada mais, nada menos do que uma audição plena, onde nós conseguimos prestar atenção daquilo que nos está a ser dito e onde nós respondemos logo a seguir.
segundo a tradição hebraica, né? Esse termo, esse ato do ouvir, ele envolve uma resposta ativa. Pai, falaste, eu vou. Sob a tua palavra, lançarei as redes. Audição ativa e obediência àquilo que se ouve. Deus disse que este é o nosso ano da conquista, em 7 áreas específicas. Espero que os irmãos ainda se lembrem. Então nós temos que receber essa palavra e dizer, ok, Pai, qual é a minha área? Para onde é que eu tenho que ir? O que é que eu tenho que fazer? Mas, irmãos, nós recebemos uma palavra de conquista, não é conquista do nosso reino pessoal, do nosso reino próprio. Para sermos mais bem-sucedidos, para termos mais carros, mais casas, mais tudo. Não. É uma conquista para o avanço do Evangelho e da obra de Deus. Mas para que nós consigamos realmente perceber o que é que Deus espera de nós, em que área nós nos encaixamos, nós temos que ouvir ativamente, ouvir com a capacidade de responder, ouvir com a capacidade de agir no momento em que Deus espera que nós hajamos. Nós não podemos ouvir e ficar, tá bem, Pai, amanhã. E eu, hoje, estava a ver um vídeo de alguém que dizia que aquilo que tu deixas para amanhã, e quando chega o amanhã, tu não fazes o que tu tinhas de fazer amanhã porque estás a fazer o que tinhas de fazer ontem. Então é quando Deus diz, lança a rede. Agora, Pai, eu lanço. Deixa tudo e segue-me. Ok, Pai, eu vou deixar tudo e vou te seguir. Menina, levanta. E levanta. Lázaro, sai. E o Lázaro sai. Tem que ser assim, tem que ser uma audição ativa. Nós temos que ter um coração disposto a responder logo quando o nosso Deus fala conosco, quando Ele nos chama, quando Ele nos comissiona para o avanço do reino. Porque só assim nós começamos a categorizar a importância daquilo que é a voz de Deus nas nossas vidas. Ela não pode ser mais ou menos importante. Ela tem que ser extremamente importante. Aliás, ela tem que ser a mais importante. Mais nada tem que fazer sentido na nossa vida a não ser ouvirmos a voz de Deus. E quando nós conseguimos perceber e ouvir claramente a voz de Deus, acontece uma coisa que meros pecadores, condenados ao inferno, têm a graça de experimentar isso. Deus dá-nos uma visão. A direção é essa. É isso que tens de fazer. É assim que tens que posicionar. Pai, mas eu não sou capaz. Como assim eu? Se calhar o mais pequeno da minha casa és tu que vais liderar o exército e vais ganhar a batalha. Pai, como assim eu, um pequenito, ser um empresário cristão para avançar com o teu reino? És tu. Pai, como assim eu que nem sequer conheço muito da tua palavra, nem sequer oro como o pastor Fernando, como o pastor Bruno, como o apóstolo Itamar, como é que eu vou orar à frente da congregação? És tu. Ora. Porque eu não preciso da tua capacitação. Eu é que te mostro a planta da tua vida. Eu é que te mostro a planta do projeto e do propósito que eu tenho para ti. Eu é que te mostro o caminho que tu tens que ir. Eu é que sou a autoridade máxima e decido como as coisas têm que ser feitas. Há uns tempos atrás, 2 anos atrás, nós estávamos a fazer obras na nossa casa e é muito engraçado, porque tínhamos, né, a equipa de empreiteiros que estavam a trabalhar na obra. A minha mulher era arquiteta master, eu era só o homem que fazia cumprir as coisas. E eu nunca vi o empreiteiro a chegar e a dizer, olha, Dona Jussiene, eu acho que se calhar não vamos meter isso aqui, vamos meter ali do lado, porque eu acho que é melhor. Acho que se isso acontecesse, meus irmãos, aqueles empreiteiros iam ter um problema grande. E às vezes nós queremos fazer isso com Deus, né? Ele é o idealizador da obra e nós chegamos e dizemos, não, Pai,
Se calhar podíamos fazer isso assim, se calhar podíamos pegar nessa coluna e meter aqui. Quando ele já disse que tem que ser assim da maneira que ele decidiu que fosse. Não somos nós que decidimos qual é a nossa visão. Não somos nós que decidimos qual é a direção que nós temos que tomar. Não somos nós que decidimos para onde vamos. É Deus. Ele é que é o arquiteto da nossa vida. Ele é que é o master. E nós só temos que ouvir e obedecer e cumprir e fazer. Jeremias 29, no capítulo 11, há muita gente que gosta desse versículo, né? Porque dá uma esperança, dá um ânimo. A palavra nos diz que Deus, e Deus a falar, né? Dizia, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Não são vocês, não é o Mário, eu não conheço os planos que Deus tem para a minha vida. Não sei. Hoje estou aqui, amanhã posso estar no outro dia, no outro sítio. A mesma coisa com vocês. Somente Deus sabe qual é o plano e o propósito que Ele tem para nós. Isso acaba por ser fácil, porque tira completamente toda a responsabilidade de nós termos que criar um plano para a nossa própria vida. Não tenho que me preocupar. Senão, vocês já viram, eu acho que a coisa mais fácil desse mundo se calhar é trabalhar para outra pessoa. Eu não ser patrão de nada. Porque eu, quando trabalho para outra pessoa, só tenho que receber aquilo que me é dado e cumprir. Mas agora, a pessoa que tem que planear, que tem que projetar, que tem que pagar salários. E os empresários, quando chega o final do mês para pagar salários, meu irmão. Aqui em Angola nós temos um termo que diz que é sassassa. É uma sassassa. Sassassa, como é que eu posso descrever aqui o que é uma sassassa? Uma sassassa é uma situação complicada, que tira o sono. E nós não temos que nos preocupar como fazer as coisas, como as coisas vão acontecer. Deus já se preocupou com isso. Ele disse e diz na sua palavra que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Nem nós nos escolhemos, foi Ele que nos escolheu. E porque Ele nos escolheu, Ele sabe qual é o propósito, qual é a visão, qual é o direcionamento que nós temos que seguir. A capacidade também de nós ouvirmos com clareza a voz de Deus, a capacidade de nós construirmos essa intimidade com Ele, a capacidade de nós termos a plena certeza de que Deus sabe o que está a fazer na nossa vida, dá-nos também uma outra segurança. Ela prepara-nos e guia-nos no caminho certo, em direção ao propósito que Ele tem para nós. Pai, são 7 áreas, eu até nem sei onde é que eu me encaixo, mas eu sei que, ouvindo a Tua palavra com clareza, eu vou saber o que fazer, como me posicionar, com quem falar, como falar, quando falar. O que fazer, com quem fazer, quando fazer e como fazer. Temos a ouvir aqui o irmão Saidi, né? Ele teve naquele momento a clareza e o direcionamento certo que era para pegar naqueles peixes todos e... Às vezes é algo que, se calhar, muita gente não vai perceber na nossa vida. Por que estás a posicionar assim? Por que estás a ir por ali? Por que estás a fazer isso? As pessoas não vão perceber. Por quê? Porque, primeiro, o direcionamento delas não é o mesmo que o vosso. E segundo, a audição é individual. Se eu estiver aqui e se calhar o Elias estiver a falar comigo, vocês estão aí, vocês não vão ouvir. Porque cada um tem a sua própria proximidade com Deus. Deus levantou-se um dia e disse: olha, Abraão, depois de muitos anos que tu não conseguias ter um filho, pega nesse rapaz, formoso, sobe aí a montanha e sacrifica. Abraão ouviu. Sou ele. Vocês já imaginaram o que é alguém que esperou 100 anos para ter um filho? Vive, acho que podemos estimar, acho que o Isaac deveria ter para aí, podia ser adolescente, 17, 16, um bocadinho mais, um bocadinho menos. Espero não estar errado. E Deus fala com Abraão e diz: olha, agora pega nesse camarada que tu já desenvolveste esse sentimento forte, esse amor de pai, sobe com ele e sacrifica o teu filho. E Abraão junta aí uma comunidade grande lá dos servos deles,
Vão caminhando até a montanha. Chegam até a montanha, dizem, ok, agora daqui para frente, só eu vou. Isso logo nos demonstra que nem todo mundo tem que ir conosco. Porque se calhar, quando eles chegassem lá ao cimo da montanha e vissem Abraão amarrar o Isaac, iam dizer, oi, o nosso patrão Abraão ficou maluco. Vai matar o filho. Iam agarrar Abraão, não, está bêbado, está drogado, loucura, fanático. Mas Abraão sabia o que ele ouviu. Abraão soube do direcionamento. Abraão até arrisca dizer que tinha certeza de que se ele chegasse até o ponto de matar Isaac, se Deus não o impedisse, ele tinha certeza que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaac. Esse poder, essa fé que tem que emanar do nosso coração, do nosso espírito. De termos a noção que o nosso Deus é soberano sobre tudo e faz tudo. Sai do emprego, foste despedido. Fui despedido e agora o que é que eu faço? Confia. Vou deixar, é dessa vez que eu vou deixar, não aguento mais a minha esposa. Não aguenta mais um bocado. Estou doente, já não aguento mais, será que é dessa? Confia. Só temos que confiar no direcionamento, só temos que confiar na voz. Só temos que perceber que essa voz nunca falha. E nós podemos ver isso. Iria pedir à igreja que abríssemos as nossas Bíblias, primeiro em Atos, capítulo 8, e depois vamos logo preparar Atos, capítulo 9. Então, Atos 8, vamos estar a ler do versículo 26. E vamos perceber na prática como é que isso funciona. Vamos perceber na prática que nós só temos que estar atentos àquilo que é o direcionamento. E Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 26, Atos apresenta-nos um camarada chamado Filipe. Atos 8, vamos estar a ler a partir do versículo 26. E assim diz a palavra do Senhor em Atos 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vá para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. E ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Estava regressando ao seu país. E assentando-se na carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxima-te dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, vou repetir, se calhar os irmãos não ouviram bem. Então o Espírito disse a Filipe, aproxima-te dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. E perguntou, o senhor entende o que está a ler? E ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Em Atos 9, podemos avançar, só mais um capítulo. No versículo 10. Tá, Márcio? Obrigado. Atos 9, no versículo 10. A palavra nos diz, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias! Ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Acho que os irmãos não ouviram bem. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias! Não foi num trovão, não foi num terremoto. Foi quando Ananias estava em casa dele. Se calhar, a fazer as coisas normais, a falar com Deus. Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levanta-te, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, a impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista.
Já viram a maravilha desse relacionamento? De vocês estarem nesse exato momento e Deus fala com cada um de vocês. Abdel, Saidi, Mário, agora larga o microfone, vai a correr até ali ao Belas, fica parado, vai passar um táxi azul com a matrícula LD48 XH65, entras nesse táxi, sentado no último banco do táxi, vai estar um senhor ruivo, sueco, que fala mandarim. E tu vais partilhar com ele o Evangelho. Você que está aí, no teu trabalho, há um projeto, difícil, complicado, agora levanta da tua cadeira, vai falar com o teu chefe e diz, não, chefe, eu quero assumir esse projeto. Como? Não sei. Nós levantamos e viemos ter com o apóstolo, olha, apóstolo, eu quero ajudar no Camizungo. Como? Não sei. Só sei que há um direcionamento da parte de Deus, sinto que é isso que tem que ser feito e o resto Deus proverá. O resto Deus vai fazer. O resto vai acontecer. Não temos que nos preocupar. Isso dá-nos logo uma segurança de não termos que nos preocupar com as circunstâncias, com as situações que vão acontecendo na nossa vida. Não é necessário. A Bíblia diz que o sol nasce tanto para justos como para ímpios. Então, situações acontecem, circunstâncias vêm até nós, mas a única coisa que nós temos que fazer é estar prontos e preparados para obedecermos quando chegar o nosso tempo, quando chegar a nossa altura. E vai chegar, irmão. Esse é o ano. Existem alturas específicas onde Deus levanta o seu povo para obras específicas. O tabernáculo não foi construído durante a Bíblia toda. O povo judeu não teve em guerra do dia em que saiu do Egito até o dia em que Cristo voltou. Fases. Luta, para. Constrói o tabernáculo. Anda, para. Monta a tenda. Vai, não, tu não vais construir o templo, vai ser o teu filho. Avança mais um bocadinho, olha, agora chegou a altura do darmos primazia àquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Cristo. Fases, tempos. E esse temos que entender, a nossa vida é feita de fases e tempo. E nós não podemos nunca perder o comboio das fases e dos tempos. Se Deus, através do pastor Gustavo, deu-nos uma mensagem e um comissionamento de que este é o ano da conquista, meu irmão, não sei vocês, mas eu estou-me a preparar para ouvir essa voz. Não durmam, meus irmãos. Já dizia o sábio, quem dorme na forma vai virar bolo. Camarão que dorme, a onda vai levar. Eu não queria e nem quero, né, estar no meio da minha família, onde metade conseguiu realmente avançar, vencer e conquistar, e outra metade não, porque não conseguiu perceber a necessidade e a importância de ouvir Deus com clareza. Isso tem que ser a nossa preocupação. Dia e noite, o que é que Deus está a falar comigo? O que é que Ele está a dizer? Para onde é que eu tenho que ir? Pai, fala, fala, fala. Nem que nós tenhamos que nos trancar no nosso secreto durante um mês inteiro, a orar, a interceder, no silêncio, para percebermos, ok, Pai, o que é que Tu queres de mim? Para onde é que eu tenho que ir? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me posicionar? É imperativo, irmãos. É imperativo, senão o comboio passa e nós perdemos a carruagem. E nunca podemos nos esquecer desses exemplos, desses heróis da fé, que realmente tinham a capacidade de ouvir e obedecer no momento. E por último, já para terminar, para também não me alongar muito, que eu estou aqui já a ver que já está a ficar tarde. A palavra de Deus, a capacidade de nós ouvirmos a voz do nosso Pai, traz proteção para as nossas vidas. Infelizmente, o diabo levantou um conceito que foi abraçado por muitas pessoas, que foi ouve o teu coração,
Ouve o teu coração, segue o teu sonho, segue os teus desejos. E, meus irmãos, esse é o maior bungle, o maior caô que existe. Seguir o nosso coração é o maior erro que nós podemos cometer. Porque nós aí estamos completamente desprotegidos. Infelizmente, nós temos uma geração de pessoas, muitas delas, partidas, quebradas, esmagadas pela vida, porque não tiveram essa capacidade de ouvir a voz de Deus. Não tiveram a capacidade de perceber o que é que Deus esperava delas. Não tiveram a capacidade de perceber qual era o caminho, qual era o direcionamento. Então, foram tomando decisões, ano após ano, caminhada após caminhada. Decisões que não foram as melhores. E o problema das decisões é que, no final do jantar, nós temos que pagar a conta. Não vem de graça. E é importante nós termos essa noção de que a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a prosperidade plena é dos maiores interesses de Deus para a nossa vida. Deus não é uma força, não é algo esotérico, não é algo imaterial, que se até é imaterial, mas quando eu digo imaterial é de um vento, um sopro. Deus ele é uma pessoa. É uma pessoa que quer se relacionar conosco profundamente. Meus irmãos, o meu apelo para vocês, minha família, é que realmente nós tenhamos a capacidade de deixar tudo, de deixar as vozes que clamam, de deixar o comando do barco e passar esse comando para Deus. Deus não está longe. Apocalipse 3, no versículo 20, a palavra nos diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele, e ele comigo. Eu não sei como é que tu tens vivido a tua vida até hoje. Eu não sei sequer qual é o tipo de relacionamento que tu tens tido com Deus. Eu não sei o que é que tu já fizeste durante esses anos de vida que tu tens nessa terra. Mas, irmãos, uma coisa que eu sei é que Deus é perito em restaurar vidas e mudar histórias. Vocês estão a olhar para um pecador que, se calhar, se Deus me recolhesse um bocadinho mais cedo, eu estaria de pé juntos no inferno. Mas mesmo assim Ele consegue pegar nesse indigno pecador e transformar ele num jumento para carregar Cristo até a vida das pessoas, neste dia, nesta manhã. Então, se Ele fez isso comigo, eu acredito que fez também com cada um de vocês, Ele é capaz de fazer com qualquer pessoa que está duvidosa de que Deus é capaz de transformar vidas. Isso é imperativo, isso é importante. Nós percebermos com urgência que este assunto é para ontem, não é para hoje. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Infelizmente, essa semana eu recebi duas notícias assim meio tristes, né? Mas que ao mesmo tempo demonstra a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E faz com que a palavra nos humilhe a ponto de nós percebemos que nós não somos nada nem ninguém. A primeira foi que o irmão de uma pessoa muito chegada faleceu a dormir. Foi dormir e não acordou mais.
E a segunda foi que o pai da minha cunhada está doente. E tu começas a pensar, quão frágil é a nossa vida? Quão frágil nós somos para acharmos que temos a capacidade de decidir ou controlar qualquer coisa sobre o nosso destino. Amanhã nós podemos não estar aqui. Amanhã nós podemos não estar aqui. Então, a única certeza que nós temos que ter na nossa vida, no nosso coração, é que Deus espera que nós demos um passo em direção a Ele. Ele está aí, já bateu a porta. Só temos que dizer sim. Eu respondo. Sim, eu quero. Sim, eu aceito. Sim, eu vou. Se nós nos aproximarmos de Deus, Ele vai se aproximar de nós. Se nós dermos esse passo em direção a Ele, Ele vai dar os outros passos em nossa direção. E nesta manhã, é isso que eu quero deixar em vossos corações. Podemos se levantar. Vou já chamar o pastor Bruno para orar por nós. Mas que nós saiamos daqui com essa ânsia, com esse fogo de ouvirmos com clareza aquilo que Deus quer falar conosco. Que nós busquemos todos os dias essa capacidade. Porque aí nós sabemos que estamos protegidos. Aí nós sabemos que Cristo vai ser a nossa guia. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Essa é a palavra de Deus. O Senhor